Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos de volta ao Estúdio PBR, direto da Cera Week 2024. Nosso bate-papo de agora é com Mauro Andrade, que é diretor da Prumo Logística. Mauro, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Estamos aí começando o terceiro dia da Cera Week. Já dá para a gente tirar alguns insights importantes aí para a indústria global e para o Brasil, é claro. Obrigado, Felipe. Bom dia. Acho que dá. A gente já conseguimos ver um pouco da repetição do discurso do ano passado, né? Todos os grandes líderes das empresas de energia do mundo muito vocais a respeito da longevidade do combustível fóssil, da complementariedade que esse combustível fóssil tem com a chegada dos renováveis, né, introdução dos renováveis de matriz energética de vários países, inclusive aqui dos Estados Unidos. Então acho que todo mundo está na mesma página agora de que existe um processo de transição que talvez seja um pouco mais lento do que se imaginava no começo, porque a transição custa caro e a sociedade vai ter que pagar por isso. E a gente estava conversando antes um pouco de começar o nosso bate-papo aqui sobre o alinhamento, convergência entre as visões das empresas de energia europeias e americanas que eram um pouco mais afastadas do que estão hoje, né? A gente consegue ver uma convergência maior. As soluções que elas estão buscando ainda são diferentes, né? Eu acho que o mercado americano tem muita particularidade do CCS, do CCUS, mas está todo mundo um pouco mais alinhado na mesma página sobre a velocidade da transição, né? Acho que vai ser um pouco mais lento do que a gente imaginava. Eu também tenho essa visão do alinhamento. Acho que a gente pôde ver no primeiro dia que o discurso ficou muito próximo, né? Um discurso que era um pouquinho diferente entre europeias e americanas e agora está bem mais próximo. Você acha que essa mudança ela dá um impacto global na indústria de energia? Eu acho que caminhando junto agora isso vai dar um resultado na indústria como um todo. É difícil a gente dizer, porque acho que a transição energética ela vai se dar, apesar dela estar de uma maneira geral mais lenta, ela vai se dar em dinâmicas diferentes e mercados diferentes, né? Quando a gente fala de transição energética no Brasil, por exemplo, a gente tem em algumas áreas, como energias renováveis e biocombustíveis, que a gente está a anos-luz de qualquer um no mundo. Então, o que é transição energética no Brasil, né? É diferente do discurso do que é transição energética na Alemanha, na França, no Reino Unido, nos Estados Unidos ou no Japão. Sim. Né? Então, assim, não sei se é um alinhamento essa convergência que você falou, ela vai acontecer em velocidades diferentes, em mercados regionais diferentes, né? O que pode ser uma boa notícia para nós no Brasil, né? Porque a gente tem algumas vantagens comparativas que são realmente muito difíceis de se alcançar em outro mundo, né? Em outras partes do mundo, né? A nossa combinação de renováveis com biocombustíveis é uma coisa que talvez você não encontre em outro lugar do mundo. Então, isso pode ser uma boa notícia para nós se a gente souber usar isso e ter o nosso próprio tempo, né, de transição energética, implementar as coisas de transição energética. Talvez transição energética no Brasil seja muito mais o que eu faço com essa bonança e essa competitividade das fontes de biomassa e de renováveis, como é que eu transformo elas em industrialização, como é que eu transformo elas em progresso, em renda, né? Aquela coisa que a gente já falou uma vez, indústria competitiva no mundo é igual a energia barata. Sim. O Brasil tem umas fontes de energia barata e competitivas que a gente ainda não usa to the extent possible, né? No máximo possível. Quando a gente olha o Brasil, obviamente, e aí olhando como cada local ter o seu tempo para a sua transição, pode ser bom também para a gente pelo fato da demora que a gente tem, pela dificuldade que a gente tem para conseguir produzir barcos regulatórios, para a gente conseguir dar segurança para esses investimentos acontecerem. Isso pode dar um alívio aí nessa pressão, né? Pode dar um alívio, mas aí a gente está olhando pelo lado errado da história, né? A gente deveria, na verdade, estar tentando empurrar para que a regulação e o marco regulatório tivessem prontos, porque há exemplos no Brasil, mesmo sem um marco regulatório, tanto de hidrogênio, quanto de eólicas offshore, quanto de mercado de carbono, que são para a gente citar alguns que estão em discussão. Mesmo sem isso, você tem as empresas e os agentes de mercado dando sinalizações muito claras de que querem investir. Eles querem correr o risco de investimento. Quem vai decidir num momento subsequente se isso é lucrativo, não é lucrativo, se a energia é cara, se é barata, se a molécula ou o elétron que eles querem produzir é viável ou não, são eles. Mas para eles conseguirem chegar nesse ponto, precisa ter um framework mínimo
que eles possam se sentir confortáveis em fazê-lo, né? Eu acho que a gente deveria estar empurrando esse framework mínimo, que ainda tá aquém do que a gente deveria, do que a gente gostaria de ter, né? A gente está conversando há mais ou menos um ano e meio sobre essas mesmas três tópicos aqui, né? Eólicas offshore, mercado de carbono e regulamentação de hidrogênio. E assim, por que é importante eu ter esse framework inicial? Para a gente poder entender até quando esses agentes privados vão topar correr esse risco e qual é o momento onde vai todo mundo chegar e falar o seguinte: olha, fizemos contas, fizemos business models e chegamos à conclusão de que a gente precisa de políticas públicas para continuar movendo-se em frente. Uhum. A gente acha que precisa, mas a gente ainda não chegou nesse ponto. Nem chegou nesse ponto. Entendeu? A última vez que a gente conversou, acho que talvez na OTC Brasil, a gente estava justamente falando desse tema e você falou para mim o seguinte: a gente já perdeu a primeira onda do hidrogênio. A gente tem que trabalhar para não perder os próximos passos. De lá para cá, pouca coisa aconteceu. Até quando a gente consegue esperar isso? Dá para estimar? Eu acho assim, essa é uma indústria que está se conformando no mundo inteiro, de novo com soluções regionais. Cada país, cada região está buscando suas soluções e está vendo onde é que consegue fazer a inserção do hidrogênio como molécula de energia, como energia a ser consumida em processos industriais ou, enfim, em diversos lugares. À medida que o mercado vai amadurecendo em outros lugares do mundo, você tende a concentrar tanto esse investimento quanto o supply chain. Então, assim, quanto mais a gente demorar, mais tempo eu fico fora desse jogo, fico fora do radar. Uhum. É difícil a gente dizer quanto tempo mais dá para esperar, né? Existem algumas coisas que se discute no Brasil ainda de forma não consolidada. Que tipo de políticas públicas o Brasil poderia usar, por exemplo, para criar mercados? Como é que a gente cria um mercado de hidrogênio no Brasil? Eu vou botar 2% de hidrogênio na malha de gasodutos e vou dizer que a partir de agora isso é um mandatório. É uma política pública que cria um mercado. Eu vou exigir que esse hidrogênio seja verde ou seja azul. Quer dizer, existe aí uma série de coisas que a gente ainda está arranhando a superfície. A gente não fez um discurso, um debate aprofundado sobre isso que possa me dizer qual que é o próximo passo que eu preciso dar ou onde é que eu tenho que aplicar política pública, né? Uma coisa é certa, que a gente vê no mundo inteiro. Hidrogênio, especificamente no hidrogênio, eu acho que eu não vi ainda nenhum desenvolvimento significativo de hidrogênio que não seja suportado por uma política pública ou por um incentivo ou por um subsídio. Isso está muito claro. O Brasil é um país de renda média para renda baixa, não tem espaço fiscal para dar subsídio e talvez nem incentivo, mas eu posso criar um mercado de outras formas? Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer, né? Então, assim, voltando à tua pergunta inicial, difícil dizer quanto tempo a gente pode ficar fora desse baile. Uhum. Eu gostaria de já ter sido chamado para o baile e, quem sabe, chamado para dançar, mas é difícil a gente dizer isso, né? E a gente tem vantagens competitivas inequívocas, né? Existem alguns grupos, a gente tem ouvido grupos que querem fazer fertilizante verde no Brasil, que já começaram a fazer, inclusive fazer investimentos em infraestrutura para fazer isso. Então, assim, se o mercado está sem precisar de políticas públicas, só baseado nas competitividades positivas que o Brasil tem, se o mercado já está fazendo isso, será que não é hora do governo dar uma aceleradinha para a gente abrir mais ainda essas possibilidades? E que tipo de política pública você acha que pode ajudar? Você falou do mandato, né? Mas que tipo de outra política pública pode ajudar a criar esse mercado e dar sustentabilidade para o investimento? Né? Por exemplo, se a gente pensar no hidrogênio como insumo para a industrialização, você pode exonerar, por exemplo, os produtos manufaturados ou semi-manufaturados que você fizer a partir do hidrogênio. E aí você tem, pode ser fertilizante, pode ser produto para descarbonização da indústria siderúrgica, pode ser combustíveis limpos. Quer dizer, você provoca um processo de manufatura e de industrialização no Brasil desse elétron que vai virar uma molécula e que vai virar um subproduto, né? Ou um produto final. E muitos desses produtos finais são commodities internacionais, então existe um preço, um mercado dado. Essa é uma alternativa, assim, você desonera a cadeia do produto que você vai produzir com a molécula do hidrogênio. Essa é uma alternativa que eu acho que é bastante poderosa, é uma alternativa que não implica em incentivo nem subsídio, ela implica numa renúncia fiscal, mas é uma renúncia fiscal no mercado que não existe ainda. Então,
Então, estou arrecadando 0 sobre 0. Então, você não vai tirar nada do seu planejamento. Exatamente. Né? Então, assim, essa é uma alternativa. Mas você está defendendo o incentivo-subsídio? De uma certa maneira, sim, porque a gente não vê hoje no mundo esse mercado indo para frente sem... Quando eu falo incentivo-subsídio, estou falando políticas públicas de uma maneira geral. Né? Você abre a caixa de ferramenta, tem várias delas. Incentivo-subsídio são algumas. Mas, assim, acho que dá para pensar em formas criativas da gente tentar incentivar isso. Né? E seria, obviamente, uma política com tempo determinado. Tem que ser, né? Qualquer política pública para incentivar um segmento, um setor, ela tem que ter um tempo, e ela tem que ter milestones a serem atingidos para que isso seja benéfico para o país. Né? Você não pode arrastar uma política pública de incentivo, de subsídio ou de renúncia fiscal indefinidamente, sem fazer conta para saber o que é que ele retornou para o país. Aí a gente está num outro campo, isso aí não é política pública, isso é outra coisa. Né? Legal. E como vocês estão lá nos projetos lá no Porto do Açu, Mauro? Vocês recentemente licenciaram os projetos de hidrogênio? Como é que está o andamento desses projetos? Nós obtivemos a licença prévia, nós determinamos uma área de 1 milhão de metros quadrados dentro do porto para projetos de hidrogênio verde, de amônia verde e de metanol. Então, o que a gente faz? Nós somos estruturadores de projetos no Porto do Açu. Então, a gente faz todos os passos para a gente de-risk, né, para a gente diminuir o risco do investidor potencial. Então, um desses passos é acelerar o processo de licenciamento ambiental. Os outros passos são a gente prover infraestrutura de água, de energia, a nossa própria infraestrutura que existe para trazer carga de projeto, desembaraçar a carga. Quer dizer, eu vou montando as pecinhas do quebra-cabeça para tentar diminuir o risco do investidor para quando ele vier. Esse licenciamento que a gente fez não foi específico para nenhum projeto. Foi genérico. Eu posso alocar parte desse licenciamento para os projetos à medida que eles forem chegando. Então, é uma forma da gente tentar acelerar, ganhar tempo, diminuir o risco do investidor e ganhar tempo para a implementação desses projetos lá. E você já tem algum MOU para hidrogênio lá? A gente está trabalhando com 2 empresas, assim, a gente ainda não divulga muito. Tem 2 approaches, assim. Tem um approach da gente fazer um negócio menor, assim, uma coisa meio que quase que piloto, para atender uma demanda muito de mobilidade de caminhões e máquinas dentro do próprio porto, mas essa é uma demanda pequena. Existe um outro approach para fazer um projeto maior, de 10 mega, um projeto de 10 mega, ele já rende talvez 1.200, 1.500 toneladas por ano de hidrogênio verde. É aquela coisa assim, eu preciso achar um off-taker para isso, né? É meio que o ovo ou a galinha, né? Não tem produto porque não tem off-taker e não tem off-taker porque não tem produto. Mapear esse produto, mapear quem topa pagar esse risco, esse prêmio no Brasil por hidrogênio verde, é um pouco mais desafiador. Se a escala fosse maior, a gente poderia pensar numa planta de fertilizante verde, né? Fazer amônia verde para fazer ureia verde. Mas nesse meio do caminho, assim, a gente tem uma dificuldade de achar off-takers no Brasil. Mas a gente está trabalhando com um grupo de empresas, não só para fazer o investimento, mas também para identificar off-takers. A gente acha que tem espaço. É meio que, de novo, ovo a galinha. Acho que no momento que você conseguir quebrar essa inércia e disponibilizar para o mercado, eu acho que a gente vai ter uma demanda ali que está um pouco dormente para produtos premium, nicho de mercado, não é uma coisa que vai se aplicar a tudo, mas a gente acredita nessa demanda. Vocês têm trabalhando também no desenvolvimento de projetos para offshore wind lá no Porto, né? Vocês têm memorando para isso? O nosso papel em offshore wind é ser o grande provedor de logística integrada. Né? Então, assim, a gente não é um investidor no parque eólico offshore, a gente trabalha com os investidores no parque eólico offshore, de novo, com o mesmo mindset de diminuir risco. Tá? Então, assim, seleciona áreas, a gente pensa na logística interna, como é que vai ser a operação desse terminal, onde é que vai ser as áreas de armazenamento, como é que eu diminuo o custo logístico interno. Né? É melhor eu ter um navio grande para servir o parque eólico, ou um navio grande para servir o parque eólico com feeder vessel, ou um navio médio que vai e volta toda hora. Quer dizer, é o estudo da logística integrada do projeto. Né? Vocês aproveitam o know-how que vocês têm da logística de produção offshore de óleo e gás, né? Para além do fato de que existem dentro do porto outros prestadores de serviços que atendem a indústria de petróleo e gás e que também vão ser prestadores de serviços chave para a indústria de offshore wind. Né? Agora,
Offshore wind é uma coisa que é longo prazo, né? Assim, se a gente começar agora, a gente provavelmente vai ter o primeiro elétrico em 2031, 2032, mas tem que começar. Essa é mais uma das indústrias que o Brasil deveria olhar com um pouco mais de cuidado, né? Porque ela tem um potencial de industrialização local muito importante, né? E a gente tem um know-how no offshore que a gente não pode desperdiçar para o wind, né? Não é pouca coisa, né? Você ter essa sinergia com a indústria de petróleo e gás no Brasil, especialmente ali no Sudeste, nas áreas do Sudeste e um pouco do Sul também, é uma cadeia de fornecedores muito bem estabelecida. De novo, metade dessa cadeia vai servir offshore wind. Isso não é desprezível, isso é competência criada, isso diminui o custo, isso aumenta a velocidade de implementação dos projetos, quer dizer, quando você começa a fazer conta, você vai vendo que tudo isso vai diminuindo o teu custo final do projeto, que inexoravelmente os primeiros projetos vão ser, obviamente, mais caros do que... Está acontecendo isso no mundo inteiro. No mundo inteiro, exatamente. Teve um freio de arrumação grande na indústria, né? Mas agora voltaram a assinar os contratos aqui nos Estados Unidos, né? Assim, um patamar de preço mais alto. Para poder justificar. Mas é aquilo que a gente já conversou. Isso aí não é a solução, não é uma panaceia. Isso é mais uma tecnologia, é mais uma opção dentro do portfólio de energia que o Brasil tem para gerar. E a transição não vai ser uma solução, não vai ser um caminho. É um pacote, né? Mauro, obrigado mais uma vez pela gentileza de abrir. Eu que agradeço aí. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Obrigado a você que está acompanhando a cobertura do Estúdio EPBR direto da CERAWeek 2024.